Uma disputa judicial entre o governo brasileiro e as empresas Rumble e Trump Media nos Estados Unidos ganhou aí um novo capítulo. Quem traz os bastidores dessa nova etapa do processo e explica o que pode acontecer a partir de agora. É o repórter Pablo Giovanni, da coluna Manuela Alcântara. Pablo, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Agora Metrópolis. Rafa, é um processo, né, que ocorre no tribunal lá da Corte de Flórida, dos Estados Unidos, referente a uma ação que a Rumble e a Trump Media, que é uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes, referente às sanções que o ministro impôs à plataforma Rumble e à Trump Media aqui no Brasil. A Rumble, inclusive, é suspensa do Brasil desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado. Segundo o entendimento do ministro, a empresa, a plataforma, não cumpria algumas diretrizes aqui impostas pelo Brasil, em casos semelhantes, né, que aconteceu com o Twitter anteriormente. As duas empresas abriram um processo na Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes, apontando a eventual censura que as duas empresas acabavam acometendo cidadãos americanos, especialmente alguns brasileiros que são lá exilados, especialmente o caso de Alan dos Santos, que é um blogueiro, né, que é ligado ao núcleo familiar da família Bolsonaro. Segundo a Rumble, que também abriu esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, a Rumble acabou sendo proibida de atuar no Brasil referente às sanções impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e acusa o ministro de censura nos Estados Unidos. Essa ação aberta na Corte Americana foi um pedido das duas empresas e nessa semana, nos últimos dias, as duas empresas pediram que houvesse a prorrogação de um prazo para que ele pudesse responder a um pedido do governo brasileiro, que é representado pela AGU, que pedia a extinção do caso referente ao ministro Alexandre de Moraes. Aí que entra, né, a perda do governo brasileiro, porque esse prazo ele se expirava ontem, porque as duas empresas pediam que houvesse um maior prazo para responder às alegações formuladas pela AGU. Segundo a Rumble, pelo prazo curto, né, já que foi menos de um mês, não poderia ter tempo para responder às alegações do governo brasileiro referente a essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a juíza americana acabou entendendo que esse prazo ele poderia ser estendido mais uma semana e acabou não configurando, né, a primeira perda do governo brasileiro, da AGU, contra esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes, que deve ocorrer nos próximos dias, nos próximos meses, porque é um processo que envolve tanto o governo brasileiro, já que o Brasil é representado, o ministro Alexandre de Moraes ele é representado pelo governo brasileiro, pela AGU, e a Rumble e a Trump Media, que são proibidas de operar aqui no Brasil, acusam o ministro Alexandre de Moraes de censura nos Estados Unidos. Rafa. Pablo Giovanni, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Qualquer novidade sobre esse caso, que inclusive está sendo acompanhado bem de perto pela coluna Manuela Alcântara, você encontra no portal metrópolis.com. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. Bora pro telão rapidinho.